A gente lançou um projeto, pastor, com uma educadora cristã e mãe de filhos, que ela já fez homeschooling, etc. Mas o ponto principal foi ela leu um livro que mudou bastante a perspectiva dela no ponto de vista de apologética, que é um livro, inclusive americano, mas em português ele foi traduzido como A Mãe Ursa Apologeta. E esse livro ele vai nessa perspectiva, porque aqui nos Estados Unidos ele tem essa visão de mãe ursa é aquela que mãe protege, etc, né? Só que protegendo na perspectiva apologética. Então o livro ele vai falar um pouco sobre essas pautas. Só que dentro disso a gente tem uma sociedade hoje muito influenciada por várias culturas. O Ocidente como um todo ele está sendo mexendo muito na parte educacional das crianças, com questões culturais, e aí a gente entra no ponto da cultura woke e do próprio marxismo cultural, né? Então, que ele vem infiltrado nas universidades, na educação das crianças. O senhor falou que o senhor tem um filho já entrando aí na juventude, né? Um adolescente. Como que tem sido a sua perspectiva, ou quais perguntas têm chegado até o senhor a partir dele estar exposto a esse mundo, a essa cultura? Quais têm sido as perguntas mais que estão vindo e como que o senhor tem reagido a isso, considerando que de fato são ideologias que estão no nosso meio, né? Essa é uma pergunta muito importante e eu sou um defensor que apologética a gente precisa ensinar. Inclusive, eu acredito que um dos meus próximos livros vai ser um rascunho que eu já tenho, que é chamado Apologética Começa em Casa, né? O meu primeiro livro é Discipulado Começa em Casa, e acredito que o segundo vai ser Apologética Começa em Casa. Eu acredito que a gente precisa, de fato, já preparar os nossos filhos. Agora, a gente não prepara, e deixa eu falar uma coisa muito importante, eu acho que a gente tem que preparar e não só proteger, porque proteger, muitas vezes a gente não permite que, às vezes, eles tenham até acesso a algum tipo de informação, né? Mas, de fato, a gente precisa prepará-los para responder. Então, existem temas que a gente precisa ensinar os nossos filhos. Por exemplo, como é que você, na minha perspectiva, claro, e eu estou sendo humilde aqui, mas como que eu acredito que a gente precisa combater, por exemplo, uma ideologia de gênero? A gente precisa ver qual a perspectiva de Deus sobre isso. E a partir do momento que eu creio em Cristo, a partir do momento que eu creio que de fato a palavra de Deus é a palavra de Deus, eu vou construir em cima de uma sexualidade que Cristo e os valores dela que Cristo nos entregou. Então eu tento fazer isso com diversos assuntos. Eu tenho um outro rascunho aqui, Jeff, que eu separei 21 temas aonde eu ensino sistematicamente de vez em quando. Por exemplo, a autoridade dos pais. É um assunto que acho que escapa, sabe? E é muito importante, né? E diversos outros, amizades, sexualidade, honestidade, generosidade, são temas importantes. Trabalho. Quer ver essa geração nova aí não aguenta 10 minutos de trabalho, está pedindo para sair. É a geração nova, né? Essa geração que está chegando agora no front de trabalho não quer trabalhar. Então, isso é fruto da cultura. Então, tem vários aspectos, e tem aspectos progressistas, como você falou, que são danosos. Tem aspectos, por exemplo, da ciência também, que são danosos. Às vezes, pessoas que chegam na faculdade, no período da faculdade, por não terem uma concepção clara sobre bases firmes em relação à criação, chega lá, tem um colapso, porque é apresentado para ela argumentos que ela não sabe responder, ela não sabe fazer o rebote, né? Então, isso é imprescindível. Então, eu costumo, em primeiro lugar, incentivá-los e ajudá-los nesses temas, né? Temas de sexualidade é um tema que eu já trabalhei muito com eles, né? Tema da criação é um outro tema também que eu já trabalhei bastante com ele, né? Trabalhar lá no princípio, Deus criou os céus e a terra, e, por exemplo, apresentar para eles com uma visão que toca também com a ciência, para eles não saírem só com a palavra de Deus, mas entendendo como que o mundo fala sobre isso, e você articular para ele, olha,
se Deus está falando que no princípio, e a palavra princípio é início, estamos falando de tempo, então Deus é atemporal. Se está falando de espaço, então quer dizer que Deus é infinito. Se ele criou o espaço, ele é infinito. Se está falando, então, da matéria, quer dizer que ele é imaterial, é espiritual. Então a gente vê que, mesmo quando olhamos para isso, algumas teses científicas apontam lá para a singularidade, onde a matéria é desconhecida, aonde o tempo ainda não existia, o espaço não tinha significado. Então, quando você faz essa relação, você gera um pouco de conforto, mas também de apologética para defender alguns temas. Esse tema é importante, mas existem outros temas. Eu acredito duas coisas. Primeiro, a gente tem que ensinar. E outra, a gente precisa permitir que eles vejam e permitir a explicação em cima do que eles estão vendo. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem aqui, Jeff, em casa. A minha esposa viu um vídeo de uma animação 3D, né? E aí, na animação, era um gatinho, e aí tinha dois gorilas, enfim. E tinha, no vídeo, tinha o quê? Tinha uma mentalidade que levava para quê? Para a destruição da família, para estupro, para assassinato dos filhos, para adultério. A minha esposa viu aquilo e ficou horrorizada. E ela perguntou: vamos perguntar para eles se eles já viram isso em algum lugar, né? Falei, Vanessa, vamos mostrar para eles o vídeo. Aí mostramos e explicamos. Olha só o que o mundo quer que a gente acredite. Mas não é isso. Né? O casamento, a salvação, a defesa da vida. Né? No desenho animado ali, a mãe matava os filhos. Olha que absurdo. Né? E isso vai entrando de maneira muito sorrateira. Então, eu acredito nessas duas perspectivas, Jeff. O ensinar a verdade e, diante do que está sendo mostrado, do que está sendo percebido, as conversas para uma instrução verbal a partir da perspectiva do mundo que eles estão vendo.